Imagine que você salvou o maior império do mundo da aniquilação total. Realizou o impossível ao esmagar o exército de uma superpotência, usando apenas terra e uma pá. E, em vez de triunfo, recebeu uma facada nas costas daquele a quem serviu com fé e verdade. Você acha que conhece a história de Roma? Esqueça. O que você vai ouvir hoje não parece um livro de história, mas um thriller sangrento, onde a genialidade no campo de batalha se estilhaça contra a inveja negra nos palácios dourados. Neste vídeo, contaremos como um jovem de 20 anos parou uma horda de 50.000 assassinos imortais, usando táticas que fariam os cabelos dos velhos generais ficarem em pé. Você descobrirá por que o imperador temia seu salvador mais do que os inimigos. E qual papel desempenhou na queda do herói uma mulher que subiu ao trono vinda do fundo do poço de um circo de rua. Mas o mais terrível espera por você no final. Você verá como o glorioso defensor do povo se transforma em um carrasco impiedoso. E conhecerá a verdade arrepiante sobre o preço pelo qual o poder foi comprado, ao custo da vida de 30.000 pessoas inocentes, trancadas em uma armadilha de pedra. Assista até o fim para ver o momento em que a grande Roma perdeu definitivamente sua alma. Sente esse cheiro. Inspire fundo pelo nariz. Profundamente. Não é incenso nem mirra cara, com os quais adoram defumar os altares dourados em Constantinopla. É o cheiro do medo. Um gosto denso, pegajoso e metálico nos lábios. Estamos no ano 527 da nossa era, e o que restou do outrora grande Império Romano lembra um leão velho e doente. O pelo caiu, as presas se desgastaram, e os chacais já se reúnem ao redor, farejando a presa iminente. Você acha que Roma é eterna? Olhe em volta. O Ocidente já caiu, saqueado pelos bárbaros como souvenirs. E o Oriente? O Oriente se sustenta na base da palavra, da burocracia e da inércia. Mas a inércia acaba quando uma avalanche de aço surge no horizonte. A Pérsia Sassânida. Isso não são tribos bárbaras dispersas vestindo peles. É uma superpotência, antiga, rica, arrogante. O rei dos reis deles olha para os romanos não como rivais, mas como um mal-entendido que precisa ser corrigido. Os catafractários persas, cavaleiros blindados em ferro, são os tanques da antiguidade. Eles sabem que o exército romano apodreceu por dentro. A corrupção corroeu as legiões de forma mais terrível que a ferrugem. Os generais são cortesãos mimados, que lutam apenas por lugares em banquetes, e os intendentes roubam tudo, desde grãos até cordas para arcos. A fronteira está rachando. Qualquer pessoa sensata neste momento estaria fazendo as malas e fugindo para longe das fronteiras orientais. Mas a história raramente é escrita por pessoas sensatas. Vamos nos transportar para os corredores abafados do grande palácio em Constantinopla. Aqui, entre mármore e seda, senta-se um homem que se recusa a admitir a realidade. Justiniano, o novo imperador. Um governante de gabinete. Um provinciano que subiu na vida graças ao tio e a uma astúcia diabólica. Ele não tem experiência militar, mas tem ambições do tamanho do firmamento. Ele dorme 4 horas por dia e sonha em devolver a Roma sua antiga grandeza. Recuperar a África, recuperar a Itália, tornar o mar Mediterrâneo novamente um lago romano. Soa como o delírio de um louco, não é? Como pode um império, incapaz de proteger suas próprias fronteiras dos persas, sonhar com conquistas? Justiniano precisa de uma espada. Não apenas um general que saiba marchar em paradas. Ele precisa de um assassino, um gênio. Um homem que consiga fazer o impossível com recursos mínimos. E ele faz uma aposta que deixa toda a corte paralisada de choque. Ele nomeia como comandante-chefe do exército oriental Flávio Belisário. Quem? Você ouve esse sussurro no Senado? As risadinhas dos veteranos? Ele tem apenas 25 anos. 25. Para os padrões da gerontocracia romana, é um bebê.
Um ex-guarda-costas, um garoto que ainda não aprendeu a usar a toga corretamente, deve agora parar uma horda de 50.000 persas. Isso não é nem um risco, é suicídio. Mas Justiniano é paranoico, e nisso reside sua força. Ele teme os velhos generais com suas conexões e influência. Ele precisa de um homem seu, um homem vindo do nada. Belisário é ideal justamente porque não é ninguém. Ele não tem parentes nobres, não tem peso político. Ele depende inteiramente do imperador. É o clássico pacto com o diabo. Justiniano dá o poder, Belisário paga com lealdade absoluta. Mas há um detalhe. Ao nomeá-lo, Justiniano, sem saber, liberta um gênio da lâmpada. Ele pensa que conseguiu uma marionete obediente, mas recebe um gênio militar como o mundo não via desde César. Olhe para esse rapaz. Belisário não tenta copiar os velhos manuais de tática pelos quais os romanos vêm perdendo há meio século. Ele entende o principal. A velha legião está morta. A infantaria não é mais a rainha dos campos, ela é carne para a cavalaria persa. Belisário faz o que na guerra moderna chamariam de criação de uma empresa militar privada. Ele recruta os bucelários. Estes não são apenas soldados. São sua guarda pessoal, leais pessoalmente a ele, e não à abstrata Roma. Ele os veste com a melhor armadura, paga com ouro do seu próprio bolso e ensina uma nova forma de guerra. Imagine um híbrido. A armadura pesada de um cavaleiro godo e o arco mortal de um nômade huno. Os bucelários de Belisário são soldados universais do caos. Eles podem fuzilar o inimigo de longe e depois, pegando as lanças, pisoteá-lo na lama no combate corpo a corpo. É uma revolução. Enquanto os velhos generais escrevem reclamações para a capital, acusando a revista de violar as tradições, Belisário forja a ferramenta que deve salvar o império, ou enterrá-lo de vez, se essa ferramenta se voltar contra o Criador. A atmosfera no Oriente esquenta. Ano 529. Belisário chega à fortaleza de Dara. É o extremo do império, um posto avançado no deserto, além do qual começa o território persa. Os soldados o recebem com um silêncio sombrio. Eles já viram muitos desses salvadores enviados da capital. Normalmente, eles vão embora depois de um mês, ricos e vivos, deixando os soldados apodrecerem nas areias. Mas este é diferente. Ele não se esconde na tenda. Ele come do mesmo caldeirão que os soldados rasos. Ele verifica os postos pessoalmente. Ele sabe o preço de cada flecha. Pela primeira vez em muitos anos, algo esquecido aparece nos olhos dos legionários. Não esperança, não. Essa é uma palavra muito forte por enquanto. Curiosidade, mas não há tempo para reformas. Os espiões trazem notícias terríveis. A armada persa entrou em movimento. A terra literalmente treme. 50.000 soldados. A elite do chá. O corpo dos imortais. Guerreiros cujos rostos estão ocultos por máscaras douradas e cujos corações não conhecem piedade. Eles não vêm apenas para saquear. Eles vêm para destruir Dara, abrir os portões para a Síria e colocar Roma de joelhos. Contra eles, Belisário mal consegue reunir 25.000. 2 contra 1. Em campo aberto, isso é uma sentença de morte. Qualquer manual de tática grita: recue, tranque-se atrás das muralhas, reze. Mas Belisário olha para o horizonte e não dá a ordem de recuar. Em sua cabeça, fria e calculista como uma máquina, já amadureceu um plano que parece loucura. Ele não vai se esconder atrás das muralhas. Ele vai sair para o campo. Ele vai convidar a morte para dançar. O ar sobre o deserto treme com um mormaço, mas treme ainda mais com a tensão. A fama do jovem louco que decidiu desafiar o Império Sassânida voa mais rápido que o vento, infiltrando-se através da pedra, da areia e do tempo, chegando aos ouvidos do comandante persa, que apenas sorri com desprezo, antecipando um massacre fácil. Esse sorriso presunçoso do general persa Perós, talvez, tenha custado ao Império Sassânida mais do que uma guerra perdida. Ele olha para as posições romanas
e não acredita no que vê. Em vez de se encolherem covardemente atrás das altas muralhas da fortaleza de Dara, os romanos saíram para o campo. Saíram para morrer. Perós é um lobo velho. Ele viu milhares de batalhas. Ele conhece a aritmética da guerra melhor do que a tabuada. Ele tem 50.000 soldados. Os romanos têm mal e mal 25.000, o dobro de superioridade. Em qualquer academia militar da época, diriam a você: é cheque-mate em um lance. Basta avançar com a massa, esmagar os flancos, e ao pôr do sol, o deserto estará alimentado com corpos romanos. Perós já divide mentalmente o espólio e redige o relatório da vitória para Ctesifonte. Ele não vê um exército. Ele vê uma vítima. Mas vamos chegar mais perto. Vamos descer da colina onde está a tenda persa e caminhar pelas linhas romanas. Aqui não cheira a fatalidade. Aqui cheira a suor e terra recém-arada. Belisário fez algo que faria os cabelos dos centuriões romanos clássicos ficarem em pé. Ele ordenou aos legionários que largassem as lanças e pegassem paz. Imagine esse absurdo. Diante de uma gigantesca armada de cavalaria, capaz de varrer tudo em seu caminho, os romanos estão fazendo terraplanagem. Os soldados resmungam. Oficiais trocam olhares. É assim que heróis lutam? Roma não deveria enfrentar o inimigo de peito aberto, escudo contra escudo? Estamos cavando nossas próprias covas? Pergunta um dos recrutas, limpando o rosto com um pano sujo. Estamos cavando covas para o orgulho deles, responde um veterano, que já começou a entender o que se passa na cabeça de seu jovem comandante. Belisário transforma o campo em frente à fortaleza em um labirinto mortal. Ele recusa uma linha de frente contínua. Não é uma parede, é uma armadilha. Ele desenha na poeira uma linha estranha e quebrada de trincheiras. Fossos profundos, parapeitos intermitentes, ângulos inesperados. Do alto, parece uma geometria insana, mas nessa loucura há uma lógica de ferro. Belisário sabe, sua infantaria é mais fraca. Num choque frontal, os tanques persas os esmagariam como uma panqueca fina. Portanto, é preciso garantir que não haja choque frontal. É preciso forçar o inimigo a jogar pelas suas regras. As trincheiras não são apenas uma barreira, são corredores direcionais. Belisário deixa propositalmente passagens largas, convidando os persas a atacar exatamente onde ele quer. É psicologia moldada na paisagem. Ele diz aos persas: olhem, aqui é seguro. Venham por aqui. Mas é exatamente lá, nessas passagens, que a cavalaria persa enfrentará um fogo cruzado concentrado. Não é mais um campo de batalha, é um estande de tiro. Belisário transforma o caos do combate corpo a corpo em um processo controlado de destruição. Geometria da morte. Enquanto os soldados cavam, o jovem general percorre a formação em seu cavalo branco. Ele não faz discursos pomposos sobre a glória dos ancestrais. Ele está calmo, focado, quase frio. Ele verifica a profundidade dos fossos, os ângulos de tiro. Para ele, isso não é uma batalha épica do bem contra o mal, mas um problema de engenharia que precisa ser resolvido com custos mínimos. Chega a manhã da batalha, verão do ano 530. O sol nasce sobre a Mesopotâmia, inundando tudo com uma luz ofuscante e impiedosa. O ar esquenta tão rápido que parece que se respira chumbo derretido. O exército persa se alinha em ordem de batalha. É realmente um espetáculo assustador e belo. Um mar de gente e cavalos, o brilho das armaduras, uma floresta de estandartes. A terra zumbe sob os cascos de dezenas de milhares de cavalos. Esse som, baixo e gutural, penetra no estômago, causando náusea de medo. Em frente a eles, a linha romana, estranha, fragmentada, escondida atrás de parapeitos de terra. Perós está perplexo. Ele esperava ver a falange clássica, uma formação densa de escudos, mas vê buracos e valas. Ele para o ataque. O primeiro dia passa em pequenas escaramuças e espera nervosa. Os persas tentam testar a defesa, enviam cavalaria leve,
mas a cada vez esbarram em uma chuva de flechas e recuam. Belisário não cai em provocações. Ele mantém seus bucelários na reserva, no centro, atrás da infantaria. Ele espera. Ele sabe que a superioridade numérica dos persas é a fraqueza deles. É difícil controlar um exército enorme. Ele fica apertado neste trecho estreito da frente. 50.000 homens não são apenas força. São também um engarrafamento gigante, se manobras forem limitadas com inteligência. A noite desce sobre o deserto, mas ninguém dorme. Ouve-se o tilintar de armas, o relinchar de cavalos e orações em duas línguas. Os romanos entendem. O dia de amanhã será seu triunfo, ou o último dia na história do Império Romano do Oriente. O medo nas trincheiras é quase palpável. Mas já não é o pânico dos que fogem, é a determinação fria de bestas encurraladas. Eles veem que seu comandante não vai jogá-los para o abate. Cada soldado nesta trincheira sabe sua manobra. Eles não são mais uma massa sem rosto. São os dentes de uma engrenagem que Belisário colocou em movimento. Na manhã do segundo dia, Perós perde a paciência. Ele cansou de brincar de encarar com o garoto. Da capital enviam cartas exigindo vitória. Ele decide acabar com isso com um golpe poderoso. Soam as trombetas. A formação persa entra em movimento. Parece uma maré impossível de parar. A primeira onda, arqueiros e infantaria leve, rola sobre os fossos romanos. O céu escurece com milhares de flechas. O assobio é tal que ensurdece. Mas os romanos não fogem. Eles se abrigam atrás dos parapeitos que cavaram ontem e respondem. E então acontece o que Perós não poderia prever. Sua magnífica cavalaria, o orgulho do Oriente, começa a atolar. Os fossos quebram a formação. Os cavalos, batendo nos obstáculos, se amontoam. O ataque, que deveria ser rápido como um raio, transforma-se em um empurra-empurra de mercado. Em vez de um punho único, os persas se desfazem em grupos isolados, forçados a se espremer nas passagens deixadas por Belisário. E lá eles já estão sendo esperados. Os arqueiros hunos de Belisário, os melhores atiradores do mundo, começam seu trabalho sangrento. Eles atiram a queima-roupa, atiram nos flancos desprotegidos dos cavalos, atiram nas fendas dos capacetes. O centro romano, que parecia o ponto mais fraco, resiste até a morte. Belisário o enfraqueceu propositalmente para atrair o inimigo mais fundo. É um gambito clássico e arriscado. Expor uma peça ao ataque para ganhar a posição. E os persas mordem a isca. Eles veem que a infantaria romana no centro está recuando e se lançam para a frente com um rugido vitorioso, pensando que romperam a frente. Eles não veem que os flancos romanos permanecem no lugar, criando um saco mortal. Perós, observando isso da colina, acha que a vitória já está no bolso. Ele comete um erro fatal. Ele lança ao combate sua principal reserva, os lendários imortais. 10.000 cavaleiros de elite, blindados em aço da cabeça aos pés, avançam para o centro para acabar com os romanos em retirada. A terra estremece com o impacto, a poeira sobe aos céus, escondendo o sol. A armadilha que Belisário preparou com tanto cuidado está prestes a se fechar, e o som desse golpe será ouvido até em Constantinopla. Ouvem esse zumbido? Ele cresce como o barulho de um trem se aproximando num túnel. Não é apenas o tropel de cascos, é o som da arrogância. 10.000 imortais voam para a frente, e cada um deles tem certeza de que o jantar de hoje será comido nas ruínas de Dara, limpando as mãos nas sedas dos estandartes romanos. Eles veem à sua frente as costas dos soldados de infantaria romanos em retirada e sentem o cheiro de sangue. O instinto de predador abafa a voz da razão. O inimigo foge! Acabem com eles! Esse pensamento pulsa nas têmporas de cada cavaleiro persa. O general Perós, em sua colina, já deve estar redigindo uma carta ofensiva a Justiniano, descrevendo como seu exército invencível esmagou facilmente os filhotes romanos. Mas olhe com mais atenção. Os romanos no centro não correm em pânico,
largando as armas. Eles recuam organizadamente, passo a passo, mantendo a formação. Não é uma fuga, é um convite. Belisário, observando a batalha, não treme de medo. Seu rosto está imóvel como uma máscara, mas os olhos se estreitaram predatoriamente. Ele vê o que Perós não vê nas nuvens de poeira. Ele vê geometria. A cunha persa, perfurando o centro maleável, entra cada vez mais fundo no saco preparado. Eles mesmos se encurralam no gargalo da garrafa. As trincheiras nos lados, que os persas ignoraram no calor do ataque, agora se tornam as paredes da prisão. E então, quando as tropas avançadas dos imortais quase alcançam os parapeitos romanos, a armadilha se fecha. Um sinal agudo de trombeta corta o barulho da batalha. A infantaria romana, que acabara de fugir, para de repente, se vira e fecha os escudos, transformando-se em uma parede impenetrável. Os cavalos persas colidem com essa barreira viva, mas a inércia das fileiras de trás empurra-as da frente para as lanças. Surge um esmagamento. A cavalaria de elite, acostumada ao espaço de manobra, vê-se presa em um intestino apertado. Eles se empurram, atrapalham uns aos outros de brandir a espada. Os cavalos mordem e coiceiam os seus próprios. Nesse momento, Belisário faz sua jogada principal. Ele puxa um fio invisível e a cena muda instantaneamente. De trás das colinas nos flancos, como fantasmas saindo da poeira, surgem destacamentos de cavalaria runa. É a reserva oculta de que Perós nem suspeitava. Os hunos não são um exército regular, são uma força da natureza. Eles colidem com os flancos desprotegidos da cunha persa, com a fúria de bestas selvagens. Um golpe no flanco para a cavalaria é a morte. O cavaleiro não pode se defender de lado. Seu escudo olha para a frente ou para a esquerda, e a morte vem da direita. A formação dos imortais se quebra. Imagine o som de um galho seco se partindo, só que amplificado milhares de vezes. É o estalo de lanças, ossos e destinos se quebrando. Os mesmos guerreiros que um minuto atrás se consideravam semideuses, de repente percebem que são mortais. Muito mortais. O pânico é um vírus, e ele se espalha mais rápido que a peste. Quando os imortais começam a gritar de horror, todo o resto do exército persa paralisa. A elite deles, a esperança deles, o orgulho deles, se transforma em uma pilha informe que é metodicamente moída pelas espadas romanas e flechas hunas. Perós empalidece em sua colina. Seu triunfo se desfaz em pó, bem diante de seus olhos. Ele tenta dar ordens, enviar reforços, mas é tarde. O controle da batalha foi perdido. O caos engole as fileiras persas. Belisário, por sua vez, é frio como gelo. Ele não se joga no meio da briga para cortar cabeças. Ele rege a orquestra da morte. Flanco direito, avançar. Flanco esquerdo, manter posição. Arqueiros, fogo no centro. Ele vê o campo de batalha como um tabuleiro de xadrez, onde o oponente já cometeu um erro fatal e agora apenas espera o cheque-mate. Já não é uma batalha de dois exércitos, é um massacre. Os romanos, que por anos suportaram humilhações dos persas, extravasam toda a fúria acumulada. Eles não batem pelo imperador, nem pelo soldo. Eles batem pelo medo que os atormentou ontem, pelos seus companheiros mortos, por cada palmo de terra que perderam antes. Os hunos uivam, circulando ao redor dos persas desmoralizados, cobrindo-os de flechas. Os imortais caem das celas. Suas armaduras pesadas, que deveriam salvar, agora os puxam para o chão, impedindo-os de levantar. Máscaras douradas são pisoteadas na lama e no sangue. O ar se enche com um cheiro adocicado e nauseante de sangue fresco e entranhas expostas. O sol está no zênite, iluminando indiferente essa carnificina. Belisário não dá trégua ao inimigo. Ele entende. É preciso acabar com a fera ferida, senão ela voltará e arrancará sua mão. O contra-ataque romano se transforma em ofensiva total. Aqueles que há pouco eram caçadores agora fogem, largando escudos, capacetes e honra.
O grande exército persa, 50.000 homens, transforma-se em um rebanho de ovelhas assustadas. E o pastor desse rebanho é um jovem general romano que acabou de reescrever a história da arte militar diante de um mundo atônito. A fama desse dia voará para todos os cantos do mundo. Mas, como sabemos, a fama é uma mercadoria que em Constantinopla tem um preço muito estranho. Ela chegará à capital mais rápido que os mensageiros, envenenando o ar no palácio antes mesmo que a tinta seque no relatório da vitória. Silêncio. No início, ele parece ensurdecedor, após horas de estrondo de ferro e gritos de moribundos. O deserto sob Dara não é mais amarelo, é carmesim. 50.000 homens. Tente imaginar essa massa. É a população de uma cidade antiga inteira, que em um dia se transformou em estatística. O exército sassânida, essa máquina arrogante brilhando a ouro, não foi apenas derrotado, foi aniquilado. Aqueles que se chamavam imortais agora jazem amontoados em trincheiras poeirentas, provando com seu silêncio que a imortalidade é apenas uma bela jogada de marketing dos déspotas orientais. O campo de batalha lembra um lixão de bonecas quebradas, onde o vento preguiçosamente revolve as sedas dos estandartes, que não há mais ninguém para carregar. Belisário não cavalga pelo campo com gritos de vitória. Ele percorre as posições com a calma sombria de um cirurgião que terminou uma operação complexa e sangrenta. Ele não apenas venceu, ele humilhou a Pérsia. Ele quebrou a espinha dorsal da doutrina militar deles, usando paz em vez de catapultas e cérebros em vez de arietes. Foi o triunfo do intelecto sobre a força bruta, uma vitória que deve entrar nos livros didáticos. Os soldados, os mesmos que ontem o olhavam com desconfiança, agora olham para ele como uma divindade descida dos céus. Eles estendem as mãos para ele. Suas gargantas, roucas de sede, entoam seu nome. E nesse rugido, nessa adoração, nasce algo muito mais perigoso para Belisário do que as espadas persas. Nasce uma lenda. A fama é uma droga, e o povo de Constantinopla se vicia nela instantaneamente. A notícia da vitória em Dara voa através dos estreitos e montanhas, ganhando detalhes fantásticos. Nas tavernas da capital, contam que Belisário afugentava inimigos com um olhar, que seu cavalo pisava em nuvens. A cidade exulta. As pessoas, cansadas de impostos, corrupção e medo dos bárbaros, finalmente ganharam um herói. Um de verdade. Não um peru estufado em toga senatorial, mas um guerreiro que lhes deu motivo de orgulho. O nome Belisário é escrito nas paredes, é gritado no hipódromo. Por ele bebem o vinho mais barato e o mais caro. Mas vamos olhar para onde o vinho é bebido em taças decoradas com pedras preciosas. Mas o gosto sempre tem um travo de amargura. No grande palácio. O que você acha que o imperador Justiniano sente ao ouvir esse rugido da multidão? Alegria? Alívio? Oh, não. Você conhece mal a natureza do poder. Nos olhos de Justiniano, quando lhe leem o relatório sobre a derrota total dos persas, lampeja um medo frio e calculista. Entenda uma coisa simples. Para um ditador, não há nada mais assustador do que um general bem-sucedido. A história de Roma é uma longa lista de imperadores mortos por seus próprios generais, que eram amados demais pelos soldados. Justiniano olha para o mapa e não vê uma fronteira salva, mas a sombra crescente de seu servo, que já começa a cobrir o trono. Belisário fez seu trabalho bem demais. Se ele conseguiu destruir o exército da Pérsia com um punhado de homens, o que o impediria de virar as legiões e vir para Constantinopla? Lealdade? Honra? Para Justiniano, são palavras vazias que encobrem ambições. Ele julga as pessoas por si mesmo, e ele, pelo poder, passaria por cima da própria mãe. O paradoxo que faz doer o maxilar. O império não pode sobreviver sem as vitórias de Belisário, mas o imperador não consegue dormir tranquilo por causa delas. É uma armadilha tóxica. Justiniano precisa da espada, mas teme a mão que a segura. Em vez de gratidão, em sua alma germina a semente negra da paranoia. Ele começa a contar não os troféus tomados dos persas,
mas a quantidade de soldados prontos para morrer por Belisário. E essa conta não lhe agrada nem um pouco. Enquanto no acampamento sob Dara, o sangue nas espadas ainda não esfriou e os soldados dividem o ouro persa, em Constantinopla as redes já começam a ser tecidas. A vitória no campo de batalha se transforma instantaneamente em derrota na arena política. O herói que salvou o Oriente, sem saber, assinou sua própria sentença. Ele pensava que levava paz e glória para a capital, mas na verdade leva para lá a causa de sua futura tragédia. O ar na sala do trono fica viciado. Os sorrisos dos cortesãos ficam mais finos, os olhares mais afiados. Cada brinde à saúde do vencedor soa como uma ameaça velada. Justiniano escreve uma carta de resposta a Belisário. Nela há muitas frases pomposas sobre providência divina e bravura das armas romanas. Mas nas entrelinhas transparece um frio gélido. O imperador o convoca à capital. Não para um triunfo, como pensa o povo ingênuo, mas para mantê-lo na rédea curta. Para que essa luz brilhante não cegue os súditos a ponto de pararem de notar o próprio imperador. Belisário volta para casa não como conquistador, mas como um problema a ser resolvido. Ele deixa para trás o deserto, onde tudo era simples e honesto. Aqui está o inimigo, aqui a espada, aqui a vitória. Ele viaja para um mundo onde uma facada nas costas é considerada sinal de boa educação, e um abraço amigável é uma forma de verificar se você não está usando cota de malha. A fama do general chegou a Constantinopla mais rápido que os mensageiros, envenenando o ar no palácio. E quando o pé do herói pisar no mármore do cais da capital, ele estará em um lugar muito mais perigoso do que o campo de batalha com 50.000 persas. Aqui, nas gaiolas douradas do poder, o veneno age com mais certeza que o aço, e dele não salvarão nem escudos, nem trincheiras engenhosas. Nos corredores do grande palácio, já se ouve o farfalhar das roupas de seda, daqueles que se preparam para receber o herói de braços abertos e com um punhal na manga. Bem-vindo a Constantinopla. Aqui, nos frescos salões de mármore do grande palácio, o ar sempre cheira a lavanda e traição. Se no deserto sob Dara, a morte era honesta, ela voava em sua direção na ponta de uma lança, olhando direto nos olhos. Aqui ela sorri na sua cara, serve mais vinho e pergunta docemente sobre a saúde dos filhos. Belisário voltou como herói, mas na política bizantina, herói é sinônimo de alvo. Ele pensava que o mais terrível era o ataque dos imortais. Como ele estava errado. O mais terrível é o silêncio que paira na sala de reuniões quando você entra. São os olhares que deslizam sobre você como facas de limpar peixe, avaliando quanta carne se pode cortar da sua reputação. Justiniano recebe seu salvador de braços abertos, mas você sente como os dedos dele estão tensos? O imperador está doente da pior doença dos governantes, a inveja. Ele olha para Belisário e não vê um servo fiel, mas seu reflexo distorcido. Belisário é bonito, jovem, os soldados o adoram, o povo está pronto para beijar as pegadas de seu cavalo. E Justiniano? Justiniano senta no escritório, escreve leis, e sabe que pelas costas o chamam de arrivista. Cada grito entusiasmado da multidão em honra ao general ressoa como enxaqueca na cabeça do imperador. Mas Justiniano é apenas metade da ameaça. A segunda metade veste púrpura e possui uma mente afiada como navalha e um coração duro como diamante. A imperatriz Teodora, ex-atriz, estrela do hipódromo, mulher que percorreu o caminho do ponto mais baixo da escada social até o trono. Ela sabe tudo sobre as pessoas. Ela sabe que a multidão que hoje te carrega nos braços, amanhã atirará pedras em você, se lhe derem a dica certa. Teodora olha para Belisário não com inveja, mas com o pragmatismo frio de um patologista. Ela não precisa de um queridinho do povo. Ela precisa de um cão de guarda. E o cão não deve ser inteligente demais ou independente demais. Se alimentam o cachorro muito bem, ele para de morder sob comando. E Teodora começa seu jogo. Ao redor de Belisário começa a ser tecida uma teia pegajosa e invisível. Em sua própria casa, entre os servos, aparecem novos rostos.
Você acha que são apenas criados? Não, são os ouvidos do imperador. Cada palavra dita por Belisário no jantar, cada carta, cada piada, tudo isso é anotado e colocado na mesa de Justiniano. Ele disse que os persas lutaram bravamente. Denúncia. General admira os inimigos do império. Ele pagou o soldo aos veteranos com seus troféus. Denúncia. Ele compra a lealdade do exército para preparar um golpe. Você sente o cerco se fechando? Belisário é um gênio da tática no campo de batalha. Mas aqui, neste serpentário, ele é indefeso como uma criança. Ele tenta ser honesto. Ele fala sobre problemas de abastecimento, sobre corrupção na retaguarda. Tolo. Em Bizâncio, a verdade é traição ao Estado. Os cortesãos sussurram pelos cantos. Vejam como ele é arrogante. Ele pensa que é mais importante que o imperador. Invejosos, que nunca seguraram nas mãos nada mais pesado que uma taça de vinho, agora se tornam especialistas em estratégia militar. Eles criticam suas decisões, ridicularizam sua cautela, chamam suas vitórias de pura sorte. A campanha de difamação é lançada com virtuosismo. Não é um golpe direto, é um veneno lento. Boatos rastejam pelos mercados e casas de banho. É verdade que Belisário quer ser imperador do Ocidente? Dizem que ele ocultou metade do ouro persa. É a tecnologia de destruição de reputação, aprimorada por séculos. Não é necessário matar o herói fisicamente. Basta torná-lo tóxico. Basta semear a dúvida. E logo, os amigos de ontem atravessam a rua para não cumprimentar. E Justiniano observa e espera. Ele não defende seu general. Ele permite que os predadores o mordam, testando sua resistência. Belisário está sufocando. Ele está acostumado à vastidão do deserto. E aqui está trancado na gaiola dourada da etiqueta e das suspeitas. Ele quer gritar, mas é um soldado. Só sabe obedecer. Teodora sorri para ele com seu sorriso misterioso dos mosaicos, como se dissesse: você é nosso, Flávio, inteiramente, e vamos quebrá-lo para reconstruí-lo de novo. Não o deixam descansar, não o deixam desfrutar da paz, porque a paz para um homem assim é perigosa. Em tempos de paz, ele pode começar a pensar, e um general que pensa é uma ameaça. O Império precisa de guerra novamente. Não para a vitória, mas para ocupar as mãos que podem se estender para a coroa. Na fronteira oriental está inquieto novamente, e é o pretexto ideal para chutar Belisário para fora da capital. Mas agora as condições mudam. Ele é enviado não como um salvador com poderes ilimitados, mas como um supervisionado que precisa ser controlado. Impõem-lhe conselheiros, leia-se, espiões. Dão-lhe ordens que contradizem o bom senso. Empurram-no pelas costas. A atmosfera esquenta ao limite. Belisário vai para a guerra não com esperança, mas com o coração pesado, sentindo que o verdadeiro inimigo ficou para trás, nos aposentos luxuosos do palácio. E esse inimigo já preparou o palco para sua queda. A próxima batalha não será um triunfo da vontade, mas uma tragédia roteirizada nos gabinetes do poder, onde os erros não são pagos com tinta, mas com o sangue de legionários encurralados na armadilha das ambições alheias. Sedara foi uma partida de xadrez, jogada por um grão-mestre. O que acontece agora lembra uma briga suja em um beco, onde não há regras, e a facada pode vir de um dos seus. Bem-vindo à margem do Eufrates. 19 de abril do ano 531, domingo de Páscoa. Dia em que os cristãos deveriam orar pela ressurreição, mas o exército romano se prepara para um enterro em massa. O ar aqui não é como em Dara. É pesado, úmido pela proximidade do grande rio e envenenado pela impaciência. Mas não pela nobre impaciência dos guerreiros sedentos perfeitos, mas pela coceira estúpida e presunçosa de saqueadores que já gastam mentalmente o ouro persa. Belisário não quer essa batalha. Olhe para ele. Em sua tenda na véspera do combate, há gritaria. Não é um conselho de guerra, é um escândalo de feira. Seus próprios oficiais, as mesmas pessoas cujas vidas ele salvou com seu gênio,
Agora gritam na cara dele, acusando-o de covardia. De Constantinopla chegam cartas impregnadas de veneno. Por que você demora? Ou você conspirou com o inimigo? E os soldados? Os soldados, embriagados pela vitória anterior, esqueceram que a sorte é uma dama caprichosa. Eles exigem combate. Eles não querem ouvir sobre a posição desfavorável, sobre o fato de haver mais persas, sobre o fato de que lutar de costas para o rio é suicídio. Belisário olha para esses rostos distorcidos pela ganância e entende. Ele não é mais o comandante. Ele é refém da própria fama e da estupidez alheia. O gênio é impotente quando os idiotas decidem votar pela morte. E ele cede. Às vezes, a coragem de um general não está em dar a ordem avante, mas em não dá-la. Mas aqui ele não tem escolha. Se ele recusar, o motim explodirá ali mesmo, e o exército degolará a si mesmo antes mesmo da chegada dos persas. Belisário leva as tropas para o campo. O lugar é maldito, calínico. De um lado, o rio Eufrates, largo e indiferente. Do outro, a estepe infinita, de onde rola a horda persa. A batalha começa não com manobras táticas, mas com uma catástrofe. O flanco direito dos romanos é mantido por aliados, os árabes gassânidas. Mas assim que as primeiras flechas persas começam a cair do céu, acontece o inexplicável. Ou, ao contrário, previsível demais para a política oriental. Os árabes não aceitam o combate. Eles simplesmente dão meia volta e vão embora. Escorrem como água por entre os dedos. Foi traição, comprada com ouro persa, ou covardia comum. Os historiadores discutirão por séculos, mas para os soldados na formação isso não importa. O que importa é que no flanco de repente se forma um buraco gigante. A cavalaria persa vê esse presente do destino. Com um uivo selvagem, eles se lançam na brecha. A formação romana estoura como tecido podre. Imagine esse momento de horror. Você está no centro, escudo com escudo, preparando-se para repelir o golpe pela frente, e a morte entra pela sua retaguarda. O pânico cobre o exército instantaneamente. É uma reação em cadeia. A infantaria larga as lanças, os cavaleiros viram os cavalos, tentando se salvar, mas não há para onde correr. Atrás está o rio. Os romanos acabam em um saco de pedra. Só que em vez de pedra, há uma parede viva de aço persa que os pressiona contra a água. Começa o esmagamento. As pessoas pisoteiam umas às outras na tentativa insana de chegar à travessia, aos barcos, à margem salvadora. Aqueles que são empurrados na água se afogam sob o peso das armaduras. O Eufrates, que de manhã era amarelo turvo, começa a se tingir de uma cor densa e marrom. Não é uma batalha, é um massacre. O exército romano, orgulho do Oriente, transforma-se numa massa guinchante de carne, que é metodicamente fatiada pelas espadas persas. Oficiais arrancam suas insígnias para se misturar aos soldados rasos. Estandartes caem na lama. Parece que é o fim. Fim do exército. Fim da fronteira oriental. Fim da carreira e, provavelmente, da vida de Belisário. Mas é exatamente neste momento, quando a esperança morre e resta apenas o medo animal, que acontece o que separa o grande homem do meramente sortudo. Belisário não foge. Embora ele, como comandante-chefe, tenha um melhor cavalo e um barco pessoal, ele vê que o exército está perecendo. Ele vê as costas dos que fogem. E ele toma uma decisão que contradiz o instinto de autopreservação. Ele desmonta. Ouvem esse som? O impacto das botas do comandante na terra. Ele solta seu cavalo. Com esse gesto, ele corta seu caminho de fuga. Ele se coloca na primeira fila da infantaria, ombro a ombro com os soldados simples, os mesmos que ontem o chamavam de covarde. Ele grita para seus bucelários, sua guarda pessoal, fazerem o mesmo. Eles criam uma ilha viva de ordem no oceano de caos. Uma parede de escudos, o último bastião. Belisário luta como um legionário raso.
Seu rosto está coberto de fuligem e sangue alheio. Ele não é mais o estrategista movendo peças no mapa. Ele é um gladiador que vende sua vida pela cotação mais alta. Os persas, certos da vitória, investem contra essa ilha vez após vez e recuam, deixando pilhas de corpos. Eles não conseguem entender. Por que esses romanos não fogem? Por que lutam com a fúria dos condenados? Belisário mantém a formação. Seu exemplo age como um tapa na cara de uma histérica. O que resta da infantaria, vendo que seu general está ali, com eles, na lama, para de entrar em pânico e começa a fechar as fileiras ao redor dele. Eles formam uma tartaruga, eriçada de lanças, pressionada de costas para o rio. O dia todo, sob o sol escaldante, eles repelem ataques. Os persas os fuzilam com arcos, atropelam com cavalos, mas não conseguem romper essa formação. Belisário recebe os golpes pessoalmente no escudo. Sua voz, rouca de dar comandos, sobrepõe o barulho da batalha. Ele ganha tempo. Cada minuto que eles resistem, dá a chance de transportar os feridos para outra margem. Ele negocia com a morte por cada alma. Quando o sol finalmente se põe, o campo de batalha mergulha na escuridão. Os persas, exaustos e chocados com tal resistência, recuam para seu acampamento. A batalha está perdida, isso é fato. Milhares de romanos jazem mortos ou foram levados pela correnteza. Mas o exército não foi destruído completamente. Belisário salvou o núcleo da tropa. Ele os tirou da boca da fera, pagando por isso um preço terrível. Naquela noite, atravessando o Eufrates Negro no último barco, Belisário não se sente um herói. Ele sente o gosto de cinzas nos lábios, o gosto da derrota. Ele sabe que lá, em Constantinopla, ninguém valorizará seu heroísmo na retaguarda. Justiniano não precisa de história sobre como o general lutou a pé. Ele precisa da vitória. E não há vitória. Há um desastre. E há um culpado. Mensageiros com más notícias já galopam para a capital. Desta vez, eles não trazem coroas de louros, mas materiais para um processo criminal. Belisário entende. A espada persa errou, mas a pena do escrivão da corte baterá com mais precisão. Ele salvou os soldados, mas arruinou a si mesmo. As águas do Eufrates lavam o sangue de sua armadura, mas não conseguirão lavar a marca de fracassado que agora está gravada em seu nome. Ele volta ao império não como defensor, mas como réu. E o julgamento mais cruel o espera não nos céus, mas no salão dourado do grande palácio, onde a misericórdia é uma moeda esquecida, fora de circulação há séculos. Você pensava que o lugar mais terrível da terra era um campo de batalha coberto de cadáveres? Está enganado. O lugar mais terrível é o salão de julgamento silencioso e fresco no grande palácio, onde não há gritos nem tinir de aço. Apenas o farfalhar de pergaminho e sussurros que fazem o sangue gelar. Belisário retorna à capital, mas desta vez, os portões não se abrem sob fanfarras solenes. A multidão não joga flores sob os cascos de seu cavalo. Ninguém o recebe. O herói, que ainda ontem era o ídolo do império, hoje entra na cidade como um leproso. O espaço ao redor dele se esvazia. Amigos que juravam lealdade nos banquetes, subitamente descobrem negócios urgentes na província. Essa é a magia bizantina. O homem se torna invisível, permanecendo à vista de todos. O julgamento de Belisário não é um processo barulhento com advogados e debates. É uma execução burocrática. Ele é levado a uma sala, onde está sentada uma comissão especial. Justiniano não está presente. Imperadores não sujam as mãos acabando com os caídos. Eles encarregam seus cães de guarda disso. As acusações caem uma mais absurda que a outra. Ele é acusado não apenas pela derrota em Calínico. Não, isso seria simples demais. Ele é acusado de negligência criminosa, de conluio com os persas, de ter intencionalmente sacrificado soldados para enfraquecer o exército antes de seu golpe supostamente planejado. Olha para ele. Ele está no centro da sala, sem armadura, em uma túnica simples. O senhor das legiões de ontem,
que com um olhar enviava milhares de pessoas para a morte. Agora é forçado a ouvir como um eunuco perfumado, que nunca segurou nas mãos nada mais pesado que um leque, o ensina a tática. É uma tortura sofisticada. Eles não quebram seu corpo, quebram seu orgulho. Eles querem que ele se justifique, que ele se humilhe, que o grande Belisário rasteje aos pés de insignificantes. Mas Belisário cala. Ele é um soldado. Ele sabe. Quando o comandante está insatisfeito, desculpas não funcionam. Ele assume a culpa. Sou culpado, majestade. Essa frase soa no silêncio da sala, como a batida de um martelo na tampa do caixão. Ele não entrega seus oficiais que o traíram no campo de batalha. Ele não acusa Justiniano de tê-lo enviado para o abate sem recursos. Ele assume todo o peso do fracasso sobre seus ombros, porque assim ensina o código de honra que naquela sala foi esquecido há muito tempo. A sentença é esperada e cruel. Ele é privado de todos os títulos. O general do Oriente torna-se ninguém. Sua guarda pessoal, os mesmos bucelários, é dissolvida e transferida para outros comandantes. É um golpe no estômago. Tiram-lhe sua família. Confisco de bens, ouro, propriedades, troféus, tudo vai para o tesouro. Belisário fica na miséria. Ele espera o principal, a ordem de execução. Naquela época, generais perdedores frequentemente eram encurtados em uma cabeça, para que outros não repetissem o erro. Ele espera uma batida na porta todos os dias. Ele não dorme, ouvindo passos no corredor. É uma morte lenta. O homem que olhou nos olhos da morte no deserto, agora tem medo da própria sombra. E então ela entra em cena. Teodora. A imperatriz observa esse espetáculo por trás de cortinas pesadas. Ela vê como Justiniano hesita. O imperador está com raiva. Ele quer sangue. Ele quer transformar Belisário em pó. Mas Teodora é mais inteligente. Ela entende uma verdade cínica. Herói morto é inútil. Herói morto pode virar mártir. Mas um herói quebrado, humilhado, privado de tudo, é a ferramenta perfeita. Ela segura a mão do carrasco. Não por pena. Esqueça essa palavra. Ela não existe no dicionário de Teodora. É cálculo frio. Ela convence o marido. Deixe-o viver. Que ele veja como somos misericordiosos. Ele nos deverá cada suspiro. A vida é concedida a Belisário como uma esmola, como sobras da mesa real. Devolvem-lhe a liberdade, mas é a liberdade de um cachorro numa corrente longa. Ele não é mais uma figura independente. Ele é propriedade da coroa. Imagine esta cena. Belisário vem agradecer à imperatriz. Ele, guerreiro orgulhoso, inclina a cabeça diante de uma mulher que saiu das baixas do circo. Ela o olha de cima a baixo, com um meio sorriso gélido, e diz palavras que cortam mais afiado que uma faca. Você está vivo não porque está certo, mas porque eu decidi assim. Lembre-se disso. Nesse momento, algo nele morre definitivamente. Aquele jovem ousado e talentoso, que inventou as trincheiras em Dara, desaparece. Resta o servo, o executor ideal, o homem sem ambições. Belisário sai do palácio. Ele está vivo. O sol brilha da mesma forma, o Bósforo cintila da mesma forma. Mas o mundo ao redor mudou. Agora ele sabe seu verdadeiro preço para o império. Ele é material descartável. Seu gênio é necessário apenas quando o trono começa a balançar. Enquanto tudo está calmo, ele é uma ameaça que precisa ser mantida na lama. Ele caminha pelas ruas de Constantinopla e as pessoas desviam o olhar. Ninguém quer cumprimentar o general em desgraça. Ele volta para sua casa vazia, senta na poltrona e olha para a parede. Ele espera. Ele sabe que essa paz é enganosa. O império apodrece por dentro. Enquanto Justiniano e Teodora se embriagavam com o poder, humilhando seus melhores servos, nos becos escuros da capital acumulava-se o ódio. Impostos sufocam os artesãos, a corrupção corrói os tribunais. No hipódromo, o coração da vida pública, dois partidos de torcedores, venetos e pracinos, azuis e verdes, geralmente prontos para rasgar a garganta um do outro,
De repente começam a trocar olhares. Eles ganham um inimigo comum. Não os persas, não os bárbaros, mas aqueles que sentam no camarote imperial. O ar em Constantinopla fica denso, como antes de uma tempestade. Belisário, sentado em sua desgraça, sente essa tensão elétrica. Ele entende. Em breve sua espada será necessária novamente. Não para proteger fronteiras, mas para algo muito mais terrível. Em breve o calçamento da grande cidade se tingirá de vermelho, e essa cor não será de fitas festivas, mas de sangue, que será derramado por aqueles que não têm nada a perder. O silêncio acaba. Começa a tempestade, cujo nome é Nika. 13 de janeiro do ano 532. Lembre-se desta data. É o dia em que Constantinopla, centro da civilização, olho do universo, decidiu furar os próprios olhos. Se você acha que já viu hooligans de futebol, você não sabe nada sobre Bizâncio. Imagine o hipódromo. Uma gigantesca bacia de pedra, com capacidade para 100.000 pessoas. Não é um estádio, é parlamento, bolsa de valores e campo de batalha num frasco só. Aqui se decidem destinos de ministros, aqui se declaram guerras, e aqui o povo solta o vapor. Geralmente as arquibancadas são divididas por cores. Venetos, azuis, partido dos aristocratas e ortodoxos. Prazinos, verdes, partido dos comerciantes e monofisistas. Eles se odeiam como apenas vizinhos conseguem se odiar. Massacres entre eles são coisa comum, como chuva em novembro. Mas hoje acontece o impensável. Olhe para as arquibancadas. As fronteiras foram apagadas. Azuis e verdes estão sentados misturados. No ar paira uma tensão que faz estourar vasos nos olhos. A razão é simples. Justiniano encheu o saco de todos. Seu cobrador de impostos, João da Capadócia, depenou os ricos e deixou os pobres na miséria. Seu jurista Triboniano vende leis para quem pagar mais. A cidade está sufocando. E quando o prefeito da cidade tenta executar os líderes dos tumultos anteriores, a forca quebra. 2 condenados, um azul, outro verde, caem vivos. Monges os escondem na igreja. A multidão exige perdão. Justiniano cala. E esse silêncio se torna a faísca que explode o barril de pólvora. Primeiro é apenas um sussurro. 22ª corrida de bigas. Em vez de gritar os nomes dos cocheiros favoritos, as pessoas começam a entoar uma única palavra. Nika, vença. Nika. O grito com o qual encorajam os corredores agora não é dirigido a eles. É um grito de guerra. Guerra do povo contra seu imperador. 100.000 gargantas rugem em uníssono. Esse som é mais terrível que um terremoto. Ele transborda da bacia do hipódromo e inunda as ruas. Nika! 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 A cidade enlouquece. A multidão, essa hidra de muitas cabeças, não tem mais medo da guarda. Eles invadem a prisão do pretório, libertam todos os prisioneiros. Assassinos, ladrões, políticos, todos agora são irmãos de armas. Alguém incendeia um prédio. Fogo numa cidade de madeira é uma sentença. O vento do Bósforo espalha as chamas. Constantinopla começa a queimar. Imagine esse apocalipse. A maior cidade do mundo se transforma em uma tocha. A fumaça encobre o sol. Queimam as termas de Zeuxipo. Queima o Senado. Queimam os pórticos onde ontem filósofos discutiam sobre a natureza da Trindade. E o mais terrível, queima a Basílica de Santa Sofia. Aquele mesmo templo antigo, símbolo da proteção divina. O teto desaba com um estrondo, parecido com o gemido de um gigante morrendo. Para um bizantino, isso é um sinal. Deus virou as costas para Justiniano. Deus abandonou esta cidade. E o que acontece no palácio? Lá reina o pânico, beirando a loucura. Justiniano, esse grande reformador, trancou-se em seus aposentos e treme. Ele tenta negociar. Ele demite os ministros odiados, João e Triboniano. Ele joga as carreiras deles para a multidão comer, como carne para cães famintos.
Mas os cães já provaram sangue. Não querem esmolas. Eles querem o próprio imperador. A multidão cerca os portões do palácio. A guarda está desmoralizada. Os soldados, que deveriam proteger o trono, abaixam os escudos. Eles também são parte do povo. Suas famílias também passam fome. Nas ruas, anarquia. Mulheres jogam telhas dos telhados nas cabeças dos soldados mercenários. Sacerdotes tentam parar os massacres com ícones, mas são derrubados. Nesse caos, nasce um novo poder. A multidão encontra o sobrinho do antigo imperador, Hipácio. Ele não quer o poder. Ele se esconde debaixo da cama, implorando para o deixarem em paz. Mas quem ouve a vítima? Eles o arrastam, levam para o fórum de Constantino. Colocam nele uma corrente de ouro em vez de diadema. Que ironia! Uma corrente de escravo como símbolo de poder. E o proclamam imperador. Hipácio, Augusto, Justiniano, no Tibre. Justiniano ouve esses gritos através das grossas paredes do palácio. Ele está quebrado. 5 anos ele construiu planos de dominação mundial, e agora seu mundo encolheu ao tamanho de uma mala com ouro. Ele dá uma ordem que coloca uma cruz sobre sua honra. Preparar os navios. No porto secreto de Bucoleão, ao pé do palácio, carregam o tesouro. A imperatriz, eunucos, servos fiéis, todos se preparam para fugir. Fugir para Heracleia, para o exílio, para qualquer lugar, contanto que seja longe dessa chama rugidora e do ódio. Belisário está aqui mesmo, no palácio. Ele vê essa vergonha. Ele vê o imperador com olhos fugidios, mãos tremendo e voz falhando em falsete. É o fim. O império, que ficou de pé por 1000 anos, desmorona em 3 dias. A grande Roma termina não sob os golpes dos bárbaros, mas sob o próprio peso, devorada pelos seus próprios filhos. O ar na sala do trono cheira a queimado e medo. As portas estão barricadas, mas as batidas dos arietes já são ouvidas. Parece que não há saída. Os navios são a única esperança de vida. Uma vida miserável, vergonhosa, mas vida. Justiniano já experimenta mentalmente o papel de exilado, amaldiçoando o povo ingrato. Ninguém nesta sala, sufocando com a fumaça, ainda sabe que em alguns minutos a história fará uma curva acentuada. Uma curva que custará a vida de 30.000 pessoas. Mas por enquanto, o imperador de Roma verifica se os sacos de ouro estão bem amarrados e olha com horror para o mar, que lhe parece o único amigo neste inferno em chamas. A cidade que ele jurou proteger transformou-se em seu inferno pessoal, e o diabo já bate nas portas da frente. No porto de Bucoleão, ouve-se o ranger de cordas e o bater da água nos costados das galés imperiais. O vento do mar de Mármara esfria as testas suadas dos ministros, que já se despediram mentalmente do poder e agora pensam apenas em como salvar suas cabeças e carteiras. O conselho na sala do trono lembra um velório de um defunto vivo. Justiniano, senhor do Oriente e do Ocidente, está sentado, curvado, como um velho sobre quem o céu desabou. Ele não fala mais de leis e reformas. Ele pergunta quanto ouro pode ser carregado em um navio sem risco de afundá-lo. Generais, os mesmos que ontem se gabavam de sua bravura, agora desviam os olhos envergonhados, estudando os desenhos no chão. O medo é o governante mais democrático. Ele iguala o imperador ao último escravo. A decisão foi tomada. Fugir. Deixar a cidade para ser estraçalhada pela plebe. Salvar-se na província. Esperar a tempestade passar. A lógica dos covardes é sempre impecável. E neste momento, quando a história de Bizâncio estava pronta para fazer uma curva vergonhosa e terminar em fuga, o silêncio é cortado por uma voz feminina. Não é alta, mas tem tanto aço que os homens estremecem, como se atingidos por um chicote. Teodora se levanta. Olhe para ela. Uma mulher pequena, frágil, em roupas pesadas bordadas com pérolas. Filha de um domador de ursos, atriz, prostituta, que subiu da própria lama ao topo do mundo.
Ela sabe o preço do poder melhor que todos esses aristocratas de berço juntos. Porque ela o conquistou com os dentes. Ela olha para o marido com um desprezo que nem a etiqueta consegue esconder. Na sala paira um silêncio, denso e viscoso como piche. Theodora não pede a palavra. Ela a toma pelo direito do mais forte. Ainda que a única salvação estivesse na fuga, eu não quereria fugir. Suas palavras caem no vazio da sala como pedras. Ela fala com calma, sem histeria, com a clareza fria de um carrasco lendo a sentença. Aquele que veio ao mundo não pode deixar de morrer. Mas para quem um dia reinou, ser fugitivo é insuportável. Ela se vira para Justiniano, e em seus olhos, ele não vê amor, mas um ultimato. Salve-se, majestade. Você tem muito dinheiro. O mar está perto. Os navios estão prontos. Mas veja-se para você, salvo. A vida não parecerá mais terrível que a morte. E então ela pronuncia a frase que se tornará o epitáfio de toda essa era. A frase lâmina, cortando o passado do futuro. O poder real é a melhor mortalha. Púrpura, a cor do manto imperial, é a cor de sangue coagulado. Ela escolhe a morte na púrpura, e não a vida em trapos de exilada. Ela prefere morrer imperatriz aqui, agora, sob as facas da multidão, do que terminar seus dias como ex-governantes numa província poeirenta. O efeito de suas palavras é como um raio. Os homens na sala, esses guerreiros severos e políticos astutos, de repente se sentem como garotinhos travessos. A vergonha queima seus rostos. A mulher que eles desprezavam pela origem baixa acabou sendo o único homem naquela sala. Justiniano se endireita. Em seus olhos desaparece o pânico e aparece a determinação maligna e desesperada de uma fera encurralada. Se ela está pronta para morrer, ele não tem o direito de fugir. Mas para ficar, é preciso não apenas coragem, é preciso força, é preciso uma espada. Os olhares de todos os presentes se voltam lentamente para um lado, para o canto escuro da sala, onde está o general em desgraça, Belisário. Todo esse tempo ele ficou calado. Ele foi espectador nesse banquete de covardia. Mas agora, ele é novamente o ator principal. Justiniano olha para ele com esperança e ódio ao mesmo tempo. Ele entende. Sua vida, seu trono, a vida de Theodora. Tudo agora depende do homem que ele humilhou e pisoteou nos últimos meses. Que ironia do destino! O tirano implora salvação à sua vítima. Belisário sai das sombras. Devolvem-lhe a espada. A mesma espada que lhe tiraram na prisão. Mas desta vez, o cabo esfria a palma de um jeito especial. Junto com a arma, ele recebe uma ordem. E não é uma ordem para a batalha com persas ou bárbaros. Ele não precisa proteger fronteiras. Ele precisa proteger o poder contra o povo. Coloque ordem, diz Justiniano. Mas por trás desse eufemismo, esconde-se a terrível verdade. Mate todos eles. Este é o momento da verdade para Belisário. Momento de uma terrível escolha moral. Diante dele não está um exército inimigo. Diante dele estão os habitantes de sua cidade. Artesãos, comerciantes, pais de família. As mesmas pessoas que há pouco gritavam seu nome, recebendo-o após a vitória em Dara. Eles se levantaram contra a injustiça, contra a fome, contra o arbítrio. E agora ele, herói popular, deve se tornar o carrasco deles. O que se passa na alma dele? Os historiadores calam, mas podemos imaginar. A luta entre a consciência e o juramento. Se ele recusar, manterá as mãos limpas, mas o império cairá. O caos engolirá tudo. Bárbaros virão sobre as cinzas. Para um homem de sua estirpe, para um soldado romano até a medula, o caos é mais terrível que a tirania. A ordem, mesmo a mais sangrenta, é melhor que a anarquia. Ele é uma ferramenta do Estado. A espada não faz perguntas, a espada corta. Theodora olha para ele com um olhar fixo. Ela sabe o que ele escolherá. Ela comprou a vida dele com sua misericórdia naquela época, após o julgamento,
exatamente para este dia. Foi um investimento, e agora chegou a hora de receber os dividendos em sangue. Belisário acena com a cabeça, curto, seco. Nesse aceno está a morte de 30.000 pessoas. Ele não faz discursos pomposos sobre o dever. Ele simplesmente dá um passo em direção à porta. Junto com ele vai Mundo, outro general, cão fiel do regime, pronto para rasgar gargantas. Eles elaboram um plano não de salvação, mas de limpeza. O plano é simples e cruel, como um golpe de porrete. O hipódromo está cheio de gente. Eles estão bêbados de liberdade. Proclamam o novo imperador. Pensam que venceram. Eles estão trancados numa bacia de pedra da qual há poucas saídas. É a armadilha perfeita. Belisário coloca o capacete. Abaixa a viseira, escondendo os olhos. A partir desse momento, o homem chamado Flávio Belisário não existe mais. Existe uma máquina sem rosto para matar. Ele sai do palácio para o pátio interno, onde se formam os restos das tropas fiéis. Veteranos, mercenários, godos. Pessoas para as quais os habitantes de Constantinopla são estranhos. Eles verificam as armas. O tinir de aço no silêncio antes do amanhecer soa como um sino fúnebre. Belisário monta no cavalo. Ele não olha para Santa Sofia, cuja cúpula desabou, como se Deus tivesse fechado os olhos para não ver o que vai acontecer agora. Ele olha na direção do hipódromo, de onde vem o rugido da multidão, celebrando sua vitória imaginária. Eles gritam, Nica! Sem saber que a deusa da vitória já os traiu, dando preferência àquela que está pronta para pagar por ela o preço mais alto, o preço da humanidade. O destacamento se move. Ferraduras batem nas pedras, marcando a contagem regressiva para o massacre mais terrível da história de Bizâncio. As portas do palácio se escancaram, soltando os demônios para fora. A púrpura é realmente a melhor mortalha, mas hoje nela será embrulhada não a imperatriz, mas a cidade inteira. O hipódromo zumbi como uma colmeia perturbada. 100.000 pessoas nas arquibancadas estão embriagadas com a própria coragem. Eles proclamaram um novo imperador, o pobre e trêmulo Hipácio. Colocaram nele uma corrente de ouro e o sentaram na catisma, o camarote imperial. Eles acham que é o final, que o tirano Justiniano já corre para os navios, com o rabo entre as pernas, e amanhã começará uma era nova e justa. Ingênuos. Eles não entendem que o hipódromo é uma armadilha arquitetônica perfeita, uma bacia de pedra com muros altos e apenas algumas saídas. Eles mesmos se trancaram, e a chave dessa masmorra agora está nas mãos de um homem que esqueceu a palavra misericórdia. Belisário se aproxima dos portões. Ele não tem pressa. Em seus movimentos há uma precisão terrível e mecânica. Ele conhece a planta do hipódromo melhor que o próprio quarto. Ele envia seu colega, o General Mundo, para os portões dos mortos, nome simbólico, não é? Para cortar o caminho de fuga. Ele mesmo, com seus veteranos blindados em armaduras pesadas, aproxima-se da entrada principal. Os soldados estão calados. Eles sabem o que terão que fazer. Não é uma batalha com persas, onde há honra e valentia guerreira. É um saneamento. As portas se escancaram. A multidão se cala por um instante. Eles veem o brilho das armaduras e por um segundo, apenas por uma fração de segundo, pensam que é a guarda que veio jurar lealdade ao novo imperador. Mas depois veem os olhos dos soldados. Neles não há juramento. Neles há apenas vazio. Belisário desembainha a espada. É o sinal. A primeira fila de espectadores cai, ceifada como grama. O grito de horror que escapa das gargantas de dezenas de milhares de pessoas é tão forte que parece capaz de rachar o céu. Mas o céu silencia. Deus, neste dia, parece ter decidido não olhar para Constantinopla. Começa o trabalho metódico. Belisário não corre atrás de cada rebelde. Ele forma seus homens em falange e começa a se mover. A parede de escudos e espadas simplesmente avança, moendo tudo que é vivo em seu caminho. A multidão em pânico se lança para trás.
Mas lá estão os portões trancados e os destacamentos de mundo. As pessoas não têm para onde fugir. Elas começam a esmagar umas às outras. No aperto do hipódromo, o esmagamento mata mais rápido que o aço. Pessoas escalam sobre cabeças, caem das arquibancadas altas, quebrando ossos. Transforma-se numa massa. O ar fica rosa com a névoa de sangue. Você já ouviu como gritam 30.000 pessoas ao mesmo tempo? Esse som é impossível de descrever. Ele penetra através das paredes do palácio, onde Justiniano e Teodora estão sentados em silêncio tenso. Eles ouvem como morre seu povo. Ouvem como gritos de fúria dão lugar a uivos de dor, e depois, a súplicas por piedade. Mas não haverá ordem de pare. Belisário é um soldado. Deram-lhe uma tarefa: colocar ordem. E ele entende ordem literalmente. Sem pessoas, sem problemas. Ele caminha com sangue até os joelhos, sangue de seus concidadãos. Os mesmos cujos filhos, talvez, brincassem com os filhos dele. Mas agora para ele não são pessoas. É biomassa ameaçando o Estado. Aqui não há lugar para façanha. De que heroísmo se pode falar quando assassinos profissionais cortam artesãos e comerciantes desarmados? É uma carnificina. Extermínio industrial. Belisário vê rostos distorcidos pelo medo. Vê mãos estendidas, mas sua mão não treme. Ele desliga o humano dentro de si. Resta apenas a função. A espada sobe e desce. Golpe, passo. Golpe, passo. Ritmo da morte. Horas passam nesse pesadelo. Aos poucos os gritos diminuem. Eles dão lugar a gemidos. E depois chega o silêncio. Um silêncio tilintante, morto, que é mais terrível que qualquer grito. 30.000 cadáveres. Tente assimilar esse número. É a população de uma cidade inteira, massacrada em um dia numa praça de algumas centenas de metros. O hipódromo está atulhado de corpos. O sangue não tem tempo de ser absorvido pela areia. Ele forma poças, escorre pelos degraus, formando riachos. Belisário para. Ele tira o capacete. É difícil respirar. O ar está impregnado com cheiro de ferro e morte. Ele olha para a obra de suas mãos e entende uma coisa terrível. O grande general, vencedor dos persas, salvador de Roma, morreu aqui, nestas arquibancadas. Ele não existe mais. Restou apenas o carrasco. O cão de guarda de Justiniano, que provou sua lealdade da maneira mais macabra possível. Os soldados tiram debaixo da pilha de corpos o desventurado imperador Hipácio. Ele está vivo, ele chora, ele implora. Arrastam-no para o palácio, aos pés de Justiniano. Lá, no chão de mármore, terminará essa curta e absurda revolução. Mas para Belisário isso já é indiferente. Ele limpa a espada num pedaço do manto de alguém. O metal está limpo de novo e brilha ao sol. Mas ele sabe que essa sujeira nunca será lavada. Ele salvou o trono. Ele salvou o império. Mas ele matou a alma de Roma. Justiniano manteve o poder. Teodora venceu. No dia seguinte, o sol nascerá da mesma forma sobre o Bósforo. Os mercados abrirão, embora haja notavelmente menos compradores. Os navios sairão ao mar. A vida continuará. Mas será uma vida diferente. Vida no medo. Agora cada habitante de Constantinopla, passando por Belisário, baixará os olhos não por reverência, mas por terror animal. Eles verão nele não um herói, mas um monstro que pode vir buscá-los a qualquer momento. Belisário sai do hipódromo. Ele vai ao palácio relatar o cumprimento da missão. Ele caminha com o passo de um homem cansado, que carrega nos ombros o peso do mundo. Ele venceu, mas olhando para suas costas curvadas, você entende, é uma derrota. Uma derrota moral absoluta e esmagadora. O império devorou seu melhor filho, transformando-o em instrumento de terror. A história de Belisário e Justiniano é uma lição para todos os tempos. Impérios não precisam de heróis, precisam de cúmplices. E o mais talentoso deles pagou o preço mais alto. Entregou sua honra
para que o tirano pudesse dormir tranquilo. Ele deu a Justiniano a paz, e, em troca, recebeu apenas o direito de morrer não hoje, mas algum dia depois, no esquecimento e na solidão, sabendo que sua glória se afogou para sempre, no sangue de 30.000 inocentes, na arena do circo da capital.